Olá, turminha! Na aula de ciências de hoje, nós vamos continuar aí com o nosso assunto de ciências, que nós vamos tratar um pouquinho sobre os animais que têm hábitos diurnos, ou seja, hábitos durante o dia, e animais noturnos, que apresentam atividades durante a noite, tá bom? Hoje nós vamos falar um pouquinho dos animais diurnos, tá bom? O que aparece durante o dia lá no céu, que nós sabemos que é dia? Quando o sol aparece, nós sabemos que é dia, né? Quando tem a luz solar, a gente sabe que é hora de a gente despertar, hora da gente realizar nossas atividades. E assim como acontece conosco, também acontece com esses animais que têm esses hábitos diurnos, tá? O que é esses hábitos? São as atividades que os animais realizam, né? Então, nós que temos hábitos diurnos, nós realizamos as nossas atividades, em sua maioria, no período do dia. Então, nós vamos à escola, nós trabalhamos, nós almoçamos, nós jantamos, é num período aí de dia. Os animais que têm esse hábito, então, durante o dia, eles saem para caçar, para se alimentar, para brincar, para passear, tá bom? Assim como nós. E é isso que diferencia esses animais diurnos para os animais noturnos, tá? Esses animais diurnos, será que eles precisam de um olho que consiga enxergar durante a noite? Não, né? Eles têm a luz do sol para enxergar, para ver. Agora, os animais, nós vamos ver depois que os animais noturnos, eles precisam desse olhar, desses olhos diferenciados durante a noite. Então, animais diurnos e noturnos têm as suas características diferentes, porque um vai precisar de uma coisa durante o dia, o outro vai precisar de outra coisa durante a noite, certo? Por exemplo, os animais diurnos, eles precisam se esconder das suas presas, né, durante o dia. E como que eles fazem isso? Nós vamos descobrir. Já os animais noturnos, eles não precisam dessa questão do esconderijo, porque eles já estão durante a noite escondidos na mata, atrás das árvores, e que os animais não enxergam um ao outro, né? A não ser esses que têm hábitos noturnos, né? Que têm um olho mais apurado durante a noite. Então, esses animais noturnos, eles geralmente caçam o quê? Durante a noite, e animais aí que não conseguem enxergá-los, né? Então, vamos lá ler um pouquinho hoje sobre os animais de hábitos diurnos. E aí, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho dos animais de hábito noturno, tudo bem? Então, vamos lá. Você já estudou que a rotina das pessoas é diferente durante o dia e durante a noite. Agora vamos aprender como os períodos do dia influenciam os hábitos dos outros seres vivos em nosso planeta. Então, nós vimos lá que a nossa rotina, né, se difere durante o dia e a noite. E existem pessoas que têm um serviço noturno. Nós vimos na última unidade, né? Só que não são a maioria, né? Então, vamos ver lá. Animais de hábitos diurnos. A presença ou a ausência de luz e do calor do sol influenciam os hábitos de vida da maior parte dos animais. Aqueles que são mais ativos durante o dia, ou seja, que realizam suas atividades nesse período, como se exercitar e comer, são chamados de animais diurnos. Então foi o que a tia Suelen falou. Os animais diurnos, eles fazem as suas atividades, a sua caça, o seu passeio, a sua brincadeira durante o dia. O coati é um exemplo de animal de hábito diurno. Ele dorme nas árvores durante a noite e desce para se alimentar durante o dia. A seguir, veja uma imagem desse animal no período diurno. Então, olha lá a foto do coati, né? Ele está bem desperto, né? Ele está atento, ele está provavelmente vendo algo para ele comer. Então, ele realiza a sua atividade aí durante o dia. Como que a gente sabe que é dia? Porque olha a luz do sol, né? Pela foto, a gente consegue ver que está sol, está dia. Tudo bem? Outro animal de hábito diurno é o mico-leão dourado. Ele é encontrado somente nas florestas brasileiras e passa a maior parte do seu tempo sobre as árvores. Assim como os outros animais, o mico-leão dourado pode deixar de existir. Entenda como isso pode acontecer na seção Conecte o Assunto. Então, um pouquinho mais para frente, nós vamos ver sobre os animais que
tem o risco de extinção, ou seja, o risco de desaparecer. Por que que alguns animais correm o risco de desaparecer? Porque as florestas, o lugar onde eles vivem, têm sido destruídos, poluídos, com muito incêndio. Então esses bichos acabam morrendo, né, por falta de comida, por falta de não ter o que se alimentar ali, ou porque alguém matou, ou porque quando eles estão fugindo para um outro lugar, acabam que morrem, né? Então tem vários aí aspectos por que esse animal entra em extinção, né? Fica em extinção. Mas em sua maioria é porque eles estão fugindo aí do lugar dele natural, né? Por conta da destruição, da poluição, tá? E a gente vai ver um pouquinho disso mais pra frente. O mico-leão-dourado é um animal brasileiro, ele só é encontrado aqui. E ele é um animal muito bonito, então ele sofreu muito, muito, muito. Por quê? Porque as pessoas, até pessoas de fora do Brasil, vinham para o Brasil e iam caçar o mico-leão-dourado nas florestas por causa do pelo dele, né? O pelo dele é dourado, é um pelo muito bonito. Então as pessoas acabavam que pegavam ele ou para revender, né, em outros países, então pegava ele das florestas e vendia para as pessoas para ganhar dinheiro, ou matava por causa do seu pelo, tá, que é muito bonito. Então ele acabou que entrou em extinção, e como é um animal só que tem só aqui no Brasil, as pessoas elas tinham curiosidade e elas vinham para acabar fazendo isso. E não só as pessoas de fora, aqui pessoas do Brasil também caçavam esse animal, tá? Então ele está entre aí os animais que correm o risco de extinção, ou seja, correm o risco de desaparecer, tudo bem? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ver um mico-leão-dourado de perto, né? O zoológico de Bauru tem um mico-leão, um lugar bem bonito só para ele, né? Pra gente poder ver. Geralmente os zoológicos, eles pegam esses bichos aí que foram... Às vezes as pessoas encontram esses animais na estrada, em algum lugar, estão machucados, então o zoológico pega esses animais para cuidar. Às vezes tem animais que, se eles voltarem para a floresta, eles acabam que vão morrer. Então o zoológico acolhe esses bichos, trata desses bichos, tá? Fica com esses bichos não para maltratar, mas para cuidar, tá? Para dar uma vida nova para esses animais, que se voltarem para a mata, correm o risco de morrer, tá? Então, lá no Zoológico de Bauru, eles têm esse mico-leão-dourado, que vocês podem ver de pertinho. Agora, na pandemia, acredito que esteja fechado, né? Por conta que a gente não pode ir aí nos lugares, mas assim que reabrir, e quem ainda não tiver tido a oportunidade de ver um mico-leão-dourado de perto, vocês vão lá, passeiem e vejam esse animal que é lindo, tá bom? Muito bem. Existem muitos outros animais que são mais ativos durante o dia, como os pássaros, que cantam de dia e descansam à noite, as galinhas, os galos, os macacos e os chimpanzés, que também dormem no período noturno. Então esses foram alguns dos animais aí que tem esse hábito diurno, tá? Canta, come, passeia durante o dia. Olha lá, então tem as fotos dos pássaros, dos chimpanzés, tudo bem? Aí ele vai falar um pouquinho do camaleão. Por que o camaleão é um bicho diferente? Olha lá, o camaleão, ele é um outro exemplo de animal com hábito diurno. Então o camaleão, as suas atividades são feitas durante o dia. Só que ele tem um jeito especial aí. Lembra que a tia Suelen falou? Como que os animais de hábito diurno, eles conseguem se esconder aí dos seus predadores, né? Dos outros animais que querem comê-lo. O camaleão tem um jeito diferente. Ele pode se camuflar, né? Então vamos ver o que é essa camuflagem aí, ó. Você sabia? A camuflagem é uma estratégia que os animais utilizam para se esconder no ambiente, seja para proteção, seja para a caça de alimentos. Por exemplo, o urso polar é branco, como a neve. Já o camaleão e o polvo conseguem mudar de cor. Existem ainda animais cujo corpo é semelhante a algum elemento da natureza, como o bicho-folha e o bicho-pau. Então, se vocês observarem o urso panda, a gente só consegue enxergar, quando ele abre os olhos. Geralmente, quando tá de longe, assim, a gente não consegue vê-lo.
porque ele é da mesma cor do gelo. O urso polar também é um animal que corre o risco de extinção, tá bom? As pessoas, ou ele está morrendo por conta que onde ele vive, né, as camadas de gelo têm aí se derretido por conta da poluição, tudo bem? E aí esses ursos acabam que estão desaparecendo porque eles estão perdendo o lugar que eles moram, ou por conta de caçadores também, que acabam fazendo tapetes com a pele dele. Já se fez muito casaco com peles de animais, né? Hoje em dia é proibido, mas antigamente não tinha uma lei para isso, tá? Então os animais acabaram que foram desaparecendo por conta disso também. E o urso polar é um animal diurno, tá? E ele é um animal que tem esse poder aí de camuflagem, tá? Tem o polvo, que também muda de cor, assim como o camaleão, ele consegue deixar a pele dele da cor da onde ele está, do ambiente, né? Ele consegue se camuflar assim. Vocês conseguem ver isso lá no filme do Procurando Dory. Quem assistiu Procurando Dory tem um polvo, né? E ele tá sempre se escondendo em algum lugar. E você não consegue ver, porque ele está se camuflando. E é isso que acontece mesmo, tá? O desenho é bem realista e estudou bem a fundo esse animal. E eles fizeram o desenho bem parecido com o real, tá? Outros bichinhos interessantes, olha só a foto aqui. Se vocês observarem de longe, nem parece que tem um bicho aí, né? Só que que parece um galho, né? Mas é um bicho, esse bicho chama bicho-pau. Ele se camufla no meio dos galhos das árvores, ele acaba que parece que ele é um galho, tá? Então ele se camufla aí no meio, ele não muda de cor, ele é dessa forma mesmo, mas no meio dos galhos aí ele acaba que se parece com um galho também pelo seu corpo, pelo jeito do seu corpo, tá? A mesma coisa acontece com o bicho-folha, ele não muda de cor, mas ele é muito parecido com uma folha. Então, geralmente ele está entre as folhas para se camuflar, para não morrer aí, para não ser caçado por outros bichos que comem eles, tá? Nós vamos lá para a página 45, porque nós vamos fazer aí duas atividades, a tia vai deixar para vocês fazerem, tá bom? Esta primeira é uma pesquisa, tá? Deixa eu te aumentar aqui. Vamos descobrir, como você viu, há animais que descansam durante o dia e outros que preferem descansar à noite. À noite a gente ainda não viu alguns animais, mas vocês já têm esse conhecimento. Mas você sabe se existe algum animal que nunca dorme ou dorme muito pouco? Ou outro que dorme muito? Vamos pesquisar e descobrir. Depois complete as fichas com as informações que você encontrou. Então vocês vão fazer uma pesquisa. Existem animais que não dormem e animais que dormem pouco, né? Então, ou animais que dormem muito. Vocês vão pesquisar que animais é esse e vão preencher a ficha. Então, essa ficha do animal que nunca dorme ou dorme pouco. Então, vocês vão pôr o nome, onde vive. Deixa eu aumentar aqui que eu não tô enxergando. Horas de sono por dia e hábito diurno e noturno, tá? Então, vocês vão preencher. Qual que é o nome desse animal? Onde que ele vive? Quantas horas ele tem de sono por dia só? Então, os animais que nunca dormem ou dormem pouco vai ter, ou não vai ter essa hora de sono, ou vai ter pouquíssimas horas. Então, vocês vão preencher aqui. Ele tem hábito diurno ou noturno? Então, vocês vão escrever diurno ou noturno. Aqui nesse espaço, vocês podem imprimir a foto desse animal e colar, ou vocês podem desenhar, tá? E aqui é um animal que dorme muito, então vocês vão desenhar ou imprimir a foto e colar aqui. Escrever o nome desse animal que dorme muito, onde ele vive, quantas horas de sono por dia, então vai ter muitas horas de sono. E se ele tem um hábito diurno ou noturno. Então, nesse momento que ele acorda, que ele não está dormindo, né, esse pouco tempo, ele é de noite ou de dia, tá? Então, vocês vão colocar aqui, hábito noturno, hábito diurno, tudo bem? E aí, nós vamos fazer também a atividade da página 48, o exercício 5.
A camuflagem é uma estratégia utilizada por alguns animais para se esconder no ambiente que vivem. Lembra então, a camuflagem, os animais, eles acabam que ficam parecidos lá ou com o lugar que eles estão, ou eles mudam de cor, tá? Por conta da camuflagem, para se esconder aí, para não ser caçado. Qual desses animais aí que estão aí, eles conseguem mudar de cor para se camuflar? Circule a resposta correta, tá? Então, qual desses daí? A coruja, ela muda de cor? Não. O urso polar, ele muda de cor? Não, ele se camufla, mas ele não muda de cor. Ele é branco, assim como a neve, então acaba que ele se camufla, mas ele muda de cor? Não. O bicho-pau muda de cor? Não. E o polvo, ele muda de cor? Sim, ele muda de cor. Então, vocês vão pegar e vão circular aí o polvo, tá bom? Então, a atividade de hoje foram essas duas. Vocês vão fazer a pesquisa, tá? E essa atividade 5 aí, tá bom? Um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse assunto. Tchau!